Nessa mesa temos aqui conosco o Bernardo Guimarães, da FGV de São Paulo, e Raul Veloso, especialista em contas públicas. Começando com o Bernardo. Bernardo, qual a sua expectativa para um futuro governo? Bom, acho que a expectativa é, para começar, que a gente volte a ter governo, volte a ter um grupo de pessoas encarregadas e com condições de tomarem medidas que afetam e que tentem corrigir os problemas que a gente tem hoje na economia do Brasil. Eu acho que a pauta do governo, para o próximo governo, já está clara. Acho que não tem tanta discordância assim, sobre o que o governo precisa fazer para apagar o incêndio. E o início do governo deve ser a tentativa de apagar esse incêndio. O Raul Veloso tem para falar sobre as contas públicas. Então, vamos chamar o Raul Veloso pelo Skype. Qual a sua expectativa? A gente sabe que o cerne do problema são as contas públicas. O que eu penso é que eles deveriam, num primeiro momento, escancarar completamente a situação que eles herdaram. É só a gente lembrar que um dos problemas, das dificuldades que o Joaquim Levy teve, foi não ter feito isso logo na largada. Depois apareceram pedaladas, coisas que ele nem sequer imaginava. Eu acho que a primeira coisa é escancarar os problemas e, a partir daí, adotar soluções que vão ter efeito no curto prazo. É preciso fazer alguma coisa, mas principalmente olhar para a reforma do gasto, que terá efeito a médio e longo prazo. Não tem como ser de outra forma. O que seria escancarar? Que medidas deveriam ser tomadas logo de cara? O que o senhor imagina que deveria ser apresentado por esse novo governo? Eu acho que de cara o que eles tinham de fazer era mostrar, numa linguagem bem simples, o tamanho do buraco que eles herdaram, tanto na conta do governo federal, como na conta dos estados e municípios. É mostrar o tamanho da dificuldade de fechar os respectivos caixas este ano, no que diz respeito aos gastos primários. Quer dizer, a diferença entre gastos, que são gastos convencionais dos orçamentos, estou falando de pessoal, custeio, investimento, e a arrecadação tributária. Olhar como é que está isso, mas de uma maneira clara, sem deixar nada embaixo de tapete. E também olhar aquilo que a gente costumava chamar, e agora vamos ter de ir atrás deles de novo, que são os esqueletos, que são dívidas que estão escondidas e que, numa hora dessa, a gente tem que mostrar para que fique clara a separação entre a nova gestão e a desastrosa gestão anterior. E, a partir daí, essa nova gestão deve tentar entrar com uma certa credibilidade para fazer as mudanças e as medidas que são requeridas. E que medidas o senhor imagina que deveriam ser tomadas para resolver o problema das contas públicas? Bom, eu acho que, como eu disse, tem que ter algumas medidas de curto prazo, e essas medidas de curto prazo, para mim, necessariamente na área do gasto. Eu não defendo, como outros colegas defendem, aumento de carga tributária. Eu acho que não se trata mais disso. É uma questão que eu sei que muitos acham diferente, mas eu acho que a gente tem de olhar basicamente para o gasto, ver o que dá para fazer os orçamentos deste ano, ou seja, catar o que puder catar para ajustar agora. Depois, aprovar no Congresso algumas reformas fundamentais, principalmente na área de previdência e assistência social, de forma a também dissipar um pouco as expectativas pessimistas que têm estado presentes por aí. E a partir daí, os investimentos poderem voltar, a confiança ser recobrada. Eu acho que é isso. O senhor diz aprovar em relação à idade mínima para aposentadoria e mudanças no reajuste atrelado ao salário mínimo? Essas duas aí seriam duas das 6
que eu tenho falado onde eu posso, porque são coisas que eu, inclusive, já fiz simulações com colegas para ver o impacto disso até o ano de 2040. Então, elas começariam pela introdução da idade mínima, certamente tem de mudar a regra do reajuste do salário mínimo, que ele o salário mínimo é relevante para muito gasto da União, e depois outras reformas, tipo, por exemplo, no sistema de pensões, nós pagamos pensões integrais, enquanto a média mundial é da ordem de 70% da pensão de quem falece. Depois, na área assistencial, tem medidas como aumentar a idade de fruição dos benefícios assistenciais, que foram reduzidas recentemente, tem de voltar ao que era para tornar o processo menos fácil de ser aceitado. Eu acho que tem de distinguir um negócio chamado abono salarial, que hoje eu acho que não faz mais nenhum sentido, já que nós temos vários programas assistenciais, é uma duplicação que não faz sentido, porque ele não atinge os efetivamente mais pobres. Aí eu acho que eu já falei 5. E a outra, para completar as 6, é corrigir os benefícios assistenciais por um percentual inferior a 100% do reajuste do salário mínimo. E não faz sentido a gente pagar benefício assistencial corrigindo-o com um percentual relativamente elevado diante da penúria das finanças públicas. Essas são medidas na área de previdência e assistência. Há outras também na área de pessoal, mas aí a gente já vai precisar de mais tempo para elaborar. Tá certo. E você, que medidas você imagina que seriam as mais necessárias de início? Bom, eu acho que de início, de fato, equilibrar as contas é importante por 2 motivos. O primeiro é que, de fato, você precisa resolver um problema de déficit por motivos simples contábeis, mas o outro é que isso mexe na expectativa que as pessoas têm com relação ao que vai ser o Brasil daqui a um tempo, e isso afeta investimentos na produção, isso afeta decisões das pessoas que podem fazer com que a gente cresça mais. O problema de curto prazo envolve, de fato, mexer nas contas públicas nesse tipo de coisa que o Raul Veloso falou. Eu acho que eu sou daqueles que acham que vai ser difícil fazer o ajuste só pela parte do gasto. Eu acho que a gente, para esse momento, vai precisar de aumento de imposto também, porque a situação não está legal. Eu já falei sobre isso, eu acho que a CID é um bom imposto, o imposto dos combustíveis. E é um imposto a mais, é um imposto ruim, tem um monte de imposto que eu não gosto, mas esse é um imposto que particularmente a gente não devia ser contra. E eu imagino que o governo alguma hora volte a pensar na CID. Tanto porque o Michel Temer já falou sobre isso no passado, tanto porque eu acho que tem bastante gente que acha que se for para colocar um imposto, esse seria um que não seria muito ruim. Isso é para o curto prazo. Apesar de ser inflacionário, né? Eu entendo essa inflacionária assim, todo imposto... Eu já vi esses comentários várias vezes, tipo que a CID seria mais inflacionária que a CPMF, alguma coisa assim. Todo imposto está transferindo dinheiro das pessoas para o governo. Se você está transferindo dinheiro, a mesma quantidade de dinheiro, digamos, com a CID, com a CPMF, um imposto não é pior que o outro. De fato, a CPMF não aparece nos números da inflação tanto quanto a CID. O fato de eu estar pagando uma taxinha quando eu transfiro dinheiro de uma conta para outra não vai afetar o número da inflação. Mas isso não significa que o custo das que eu pago pelas coisas não aumentou. E a gente achar que um imposto é melhor que o outro só porque ele não aparece no número não é uma coisa legal. E aí, eu acho que algumas coisas que o Raul Veloso estava mencionando de longo prazo, ele estava falando de reforma de previdência, esse tipo de coisa, essas coisas elas não têm um efeito tão grande na conta agora, mas eu acho que muita gente está mais preocupada não com o déficit hoje, mas com o fato que a gente não quer chegar a 80% em 2018, e aí como é que a gente faz para não chegar nesse número? E se a gente consegue segurar esse futuro, a gente pode entrar num círculo virtuoso que seria: a gente agora tem mais confiança que no futuro a gente não vai precisar inventar imposto esquisito, que o Brasil não vai quebrar, então por isso a gente começa a investir mais, e sabendo que tem mais investimento, outros começam também a se animar para investir mais.
o que contribui para o lado da arrecadação, isso dá esse impulsozinho a mais para a gente começar a sair da crise. Essa seria, acho que, a expectativa otimista, que, assim, é plausível. Então, seria aumentar a CID no lado dos impostos, só a CID, não CPMF? Eu não gosto da CPMF, eu não sou especialista em contas públicas como o Raul, como o Mansueto, como as pessoas que têm o número na ponta do lápis para dizer o que exatamente vai fazer e qual o impacto de cada coisa. Eu acho a CPMF um imposto ruim. Eu acho que a CID é um imposto melhor, eu acho que tem outros impostos muito melhores que a CPMF. E o que você imagina que serão as primeiras medidas a serem tomadas? Eu imagino, sem saber muito o que está acontecendo, eu imagino que o governo vai entrar afirmando o compromisso com os programas sociais mais importantes, estão sendo mais mencionados, e vai entrar com medidas para tentar fazer algum ajuste nas contas públicas no curto prazo e no longo prazo. Aí vai depender de quanto fôlego eles acham que tem para passar esse tipo de medida, mas um lado está ali para clarificar para as pessoas que esse governo não está querendo extinguir os direitos, enfim, não está vindo com o objetivo de roubando o trabalhador para dar não sei quem, e acho que é um statement importante que eles precisam fazer. E por outro lado, eles vão falar, bom, mas a gente também precisa resolver as contas. Economia não é só contas públicas, economia é muito mais do que isso. A gente precisa de ter um país com leis que estimulem a produção, o investimento e essas coisas. No momento, a gente só fala de contas públicas porque isso é o assunto que está para todo mundo, esse é o assunto que todo mundo está querendo entender, o Brasil vai quebrar ou não? E aí a gente está preso nisso. Passando esse primeiro momento, se ainda houver governo daqui a alguns meses, acho que o governo deveria começar a olhar para outras coisas, mas no primeiro momento é isso, é afirmar programas sociais e tentar resolver o problema do déficit. Gostaria de voltar para o Raul Veloso. Se não houver, o senhor não defende o aumento de impostos, se não houver esse aumento, qual seria o resultado que a gente teria? Como evitar esse rombo nas contas? Porque as outras medidas levarão tempo para serem tomadas, não é? Pois é, eu acho que a gente tem eu só penso um pouco diferente do que a média dos colegas está falando, porque eu acho que a carga tributária é muito alta, a sociedade está muito desgastada e nós não estamos diante de uma crise cambial como a que nós vivemos no passado, e eu particularmente vivi dentro do governo várias dessas crises, e eu sei a diferença que faz você estar ali pedindo migalhas no exterior para fechar a tua conta externa e ter um certo volume de reservas, como nós temos hoje, que eu acho que dá para aguentar um pouco mais, dependendo daquilo que você sinaliza do ajuste correto, que é o lado do gasto. Então, um minutinho, nós vamos interromper, nós vamos a Brasília com a repórter Daniela Lima, que está com o senador Romero Jucá. Boa tarde, Maria Cristina, tudo bem? A gente está aqui com o presidente do PMDB, senador Romero Jucá. Ele estava agora no plenário do Senado, está tentando fazer um acordo para ver se acelera a apreciação dos votos para encerrar a sessão um pouquinho mais cedo. Qual que é a previsão, senador? Bom, nós temos 69 inscritos, 20 já falaram, mas é necessário que cada senador e senadora que queira marcar sua posição, o faça. Portanto, é legítimo a manifestação de todos. O que nós estamos ponderando é que aqueles que são da base do governo, que querem esticar mais e impedir a votação, estão falando uns 15 minutos. Os outros que, em tese, querem rapidez na votação, podem apressar, não usar o tempo todo e, portanto, acelerar o procedimento de votação. É isso que a gente está ponderando, as lideranças, e entendo que até o final da noite nós teremos essa matéria votada no plenário. Como a gente sabe, o senador Romero Jucá está cotado aí para assumir o Ministério do Planejamento, é um dos homens fortes do governo Michel Temer, concluída aqui a votação de hoje. Vou passar o fone para ele, Maria Cristina, que aí vocês conversam com o senador aí da sede. Se você quiser fazer alguma coisa. Oi, Maria Cristina, tudo bem? Boa tarde, prazer em ouvi-lo, senador. Boa tarde. O que a gente pode esperar para o final dessa votação? Após o resultado? Bom, eu entendo que... na verdade, nós teremos a votação à noite. Eu espero que nós tenhamos
alcançados os 54 votos necessários aos 2/3. Não é preciso isso, é preciso ter maioria simples de 41 votantes, mas entendo que pela manifestação da grande maioria das senadoras e senadores, nós teremos já um número expressivo, apesar de 3 ausências do PMDB, né, por motivo de saúde. Agora, temos também um ausente, que é o suplente do senador Delcídio, que não assumiu ainda e irá assumir na segunda-feira. Portanto, existem 4 ausentes que não exercerão o voto. A partir de amanhã, havendo o afastamento da presidente Dilma, ela será notificada em torno das 10, 10h30. Depois, o vice-presidente Michel Temer será informado dessa ocupação interina do cargo. Não há nenhum rito de passagem, não há nenhum tipo de posse ou de solenidade. E ele, como presidente, aí vai formar a equipe e começar a governar. Portanto, a gente espera tranquilidade e sobriedade nesses primeiros momentos de um novo governo Temer, se essa for a decisão do Senado. Amanhã, nesse horário, a gente já terá os nomes do novo ministério? Não, eu acho que nome de ministério será anunciado amanhã, depois que o vice-presidente assumir, se for essa a decisão do Senado. Portanto, ele não está antecipando nada, não houve nenhum convite oficial, né? Há muita especulação, há muito pleito, há muita informação, mas, na verdade, até o último momento, a equipe será formada, pode ser modificada, as especulações podem não acontecer, portanto, tudo isso é natural da política, nós temos que aguardar para ver o resultado. O senhor, como muito próximo do vice-presidente Michel Temer, pode nos adiantar alguma coisa, alguma confirmação, alguma primeira medida, algum plano inicial? Não, o vice-presidente tem conversado com diversos setores, né, com setores produtivos, com centrais sindicais, com muitos parlamentares, né, tem muita experiência, bagagem política, sabe que tem que construir uma base política sólida. Esse é o primeiro passo, é o primeiro pré-requisito para o governo dar certo. Depois tem que atingir, né, questões fundamentais para resgatar a credibilidade do governo, a segurança jurídica, dar previsibilidade à economia, fazer com que haja animação econômica para que haja investimento e geração de empregos. Ou seja, o foco da economia é algo fundamental para reverter as tendências negativas do país hoje, e isso nós vamos fazer trabalhando em conjunto, Congresso e Executivo. Tá certo, muito obrigada. O senhor tem que voltar ao plenário. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Obrigado, um abraço a todos. Então, voltando. Dessas medidas, além de elevação de imposto, que na sua opinião é imprescindível, o que você acha mais difícil de ser levado adiante e o que deve ser feito com mais urgência? Porque eu acho que o novo governo não terá muito tempo de lua de mel com os mercados, com a sociedade. Eu acho que depois de tomar as medidas de ajuste, que são, acho que mais ou menos consensuais, no sentido que, muito embora haja bastante discurso diferente, eu acho que está bem claro que quase todos os políticos que assumissem hoje iam tentar fazer algum tipo de ajuste fiscal. Isso inclui a presidente Dilma, que estava tentando fazer alguma coisa, isso inclui certamente o ex-presidente Lula, que quando assumiu em 2003 fez um pouco de ajuste fiscal, ele tentaria fazer de novo, isso inclui muita gente. Essas medidas são mais ou menos consensuais no sentido que todo mundo entende que tem que ajustar. Claro que as pessoas vão ter formas de ajuste um pouco diferentes. De novo, acho que menos que se imagina. Acho que depois disso a gente começa a ver o que é o governo. O papel do BNDES vai ser igual? A gente vai continuar tendo o BNDES dando dinheiro a menos 2% e aí a gente vai ter uma Selic a 14%, a gente vai estar feliz com isso? A gente vai dar uma ênfase no governo tentando participar mais ativamente da economia, dizendo que a Petrobras não pode comprar guindaste que não tenha 65% de componente nacional, ou a gente vai deixar isso para o mundo e vai deixar quem conseguir importar, importar, quem quiser exportar, exportar. Essas questões vão ser feitas depois, eu acho que elas são muito importantes, eu acho que elas não aparecem nem amanhã, nem a semana que vem. Seria legal o governo tentar dar um rumo, dar uma indicação para que lado que a gente vai para isso. Eu nem sei se o governo já sabe, eu nem sei se o governo já tem condição de saber o que eles vão fazer. E eu tenho, obviamente, posições muito fortes com relação a isso. Eu acho que é um absurdo a gente continuar dando dinheiro via BNDES do jeito que a gente está dando, não só porque custa muito aos cofres públicos
e porque é injusto, mas porque é ruim para a economia como um todo. E eu acho que a gente tem que ter um governo regulando mais e decidindo menos quem que vai importar e quem que vai exportar. Adoraria que a partir de amanhã a gente fosse ouvir alguma coisa nessa linha, duvido. Ainda vai ser cedo, né? Houve uma redução do BNDES, mas você defende que seja uma redução muito maior. Não, eu defendo. Houve uma redução do BNDES no seguinte sentido: o BNDES, a gente estava com muito pouco dinheiro no ano passado e o BNDES acabou emprestando muito menos. Não é claro para mim se isso significaria que no longo prazo a gente está querendo arrumar para um país em que o BNDES tem uma participação muito menor e muito mais focada em projetos de infraestrutura, em projetos que fazem sentido o BNDES estar apoiando. A gente só teve, assim, não tinha dinheiro, a gente reduziu tudo. Seria legal a gente entender que agora a gente não vai estar mais o BNDES dando dinheiro para tudo, para um monte de gente a juros negativos. Queria voltar para o Dr. Raul Veloso. O senhor já se manifestou contrário ao aumento de impostos, mas em havendo um aumento, qual seria o menos prejudicial, na sua opinião, e o que mais contribuiria para a melhoria do ajuste fiscal? Olha, eu acho, como o Bernardo falou, a CID é um imposto que eu acho que tem várias vantagens e que poderia ser pensado. Mas eu acho que a gente também não tem, eu estou sentindo um certo assodamento, cobrança nas pessoas. Eu não estou falando de vocês, estou falando em geral, em relação ao que o governo Temer pode fazer. Nós temos de ir com calma. Eles estão entrando numa situação muito difícil, eles já deram sinalizações importantes. Por exemplo, eles falaram uma coisa interessante, que é tentar recuperar o princípio das concessões privadas, conforme o mundo inteiro faz. Aqui o governo Dilma tinha uma coisa meio esquizofrênica, porque dizia que queria fomentar concessões e, na prática, fazia tudo ao contrário. Então, uma correção de curso desse tipo, que é fazer concessões, como todo mundo, o mundo ocidental faz, já será uma mudança muito importante. Eu também penso que nós vamos ter de repensar o modelo econômico que vinha sendo seguido seriamente, porque ele se esgotou. Nós estamos com um crescimento, o que os economistas chamam de crescimento potencial, entre 0 e 2. A economia não pode continuar assim, tem de ter uma resposta a isso, nem que seja assim: agora priorizaremos o investimento e não mais o consumo a qualquer custo. Enfim, eu acho que sinais já foram dados, nós temos de ir com calma. O mundo, se tudo foi de ruim, foi escancarado, e a gente passar uma linha divisória entre o que era o desastre do passado e o que virá de forma mais, digamos assim, parecida com o que o mundo faz daqui para frente, no primeiro momento, a gente só terá de separar o que é emergencial e ter cuidado para não fazer coisa emergencial da qual a gente se arrependa, aquilo que fará parte de um novo curso da economia, que as pessoas que estão entrando são pessoas experientes e capacitadas. Aí nós temos o nome do Henrique Meirelles para a Fazenda, que é largamente conhecido. Já há nomes para o Banco Central também bastante respeitados. O próprio Romero Jucá, eu não sei se vocês viram ele falando no Roda Viva. Eu o conheço há muito tempo, porque eu moro em Brasília, e sei como ele pensa, como ele age. Eu acho que é um quadro muito bom. Compare-se essas pessoas com as que estavam aí. Enfim, eu acho que, de novo, nós não estamos diante de uma crise de liquidez internacional, ou seja, uma crise de falta aguda de dólares, e não temos por que sair tomando medidas a esmo, quando, em breve, nós teremos o começo da retomada do crescimento, que já começa a dar sinais e que agora vai ganhar um novo fôlego,
recuperando os investimentos, recupera-se a arrecadação e uma parte, pelo menos, do problema fiscal se resolve por aí. Então, acho que o governo tem que ter muita calma e não ficar afobado, ouvindo as pressões de todos os lados, por isso, por aquilo. Ele tem de ir com calma, mas por isso que eu digo, vamos separar o joio do trigo. Este é o primeiro passo. E a partir dessa separação, saber como nós vamos caminhar no curto e no médio prazo, dentro de uma linha de política econômica que seguramente não terá nada a ver com essas coisas esdrúxulas que fizeram com a gente, que fizeram no país nos últimos anos. Tá certo, muito obrigada. Bernardo, e você, qual a sua avaliação dos nomes que vêm sendo mencionados para um futuro ministério do governo Temer? Sobre o Henrique Meirelles, ele é um político, aí eu preciso saber quem vai estar nas secretarias dele. Sobre o Ilan Goldfein para o Banco Central, eu acho excelente. O Ministério do Planejamento também, o Romero Jucá é um político, não vou saber opinar. Eu lembro que em 2003, o ministro da Fazenda era o Antônio Palocci, e ele ocupou as manchetes, mas o secretariado que estava abaixo dele era muito bom. E isso contribuiu bastante para a gente ter um bocado de política econômica, um conjunto de políticas econômicas sensatas e com sucesso de 2003 a 2005. Desde então, a gente não vê um conjunto de secretários no Ministério da Fazenda que sejam mais ou menos parecidos com o que a gente tinha até 2005, desde antes do governo Lula também, mas e até 2005. E eu acho que agora talvez a gente volte, talvez não, e eu precisaria ver. O Meirelles é um político, não sou eu que vou saber falar sobre ele, são vocês aqui da Folha, o pessoal que fala de política.